seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã. Especial Mãe é Mãe. Apresentação: Ana Maria Prado. Mensagem: Gildásio Jesus Barbosa dos Reis. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Nosso pregador deste Mãe é Mãe, especial 2006, é o reverendo Gildásio Jesus Barbosa dos Reis, pastor da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, presidente do Sínodo São Paulo, membro da CONAP, IPB e capelão do Mackenzie. Deus te abençoe, o Senhor tem a palavra, Deus fortaleça e dê sabedoria do alto. Bom, o nosso texto para fundamentar o nosso tema de hoje é Você Não Está Sozinha, que foi o tema que a Nacional me passou. Eu estou usando aqui Isaías 49, os versos 13 a 16. O texto nos diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Que texto maravilhoso da palavra de Deus, minhas irmãs, nós temos aqui. O nosso tema hoje é Mãe, você não está sozinha. E eu quero, à luz dessa passagem bíblica, extrair pelo menos 3 lições dela e depois, ao final, fazer talvez aqui umas 3 ou 4 aplicações para o coração das minhas irmãs. A frase mãe é mãe, ela é muito conhecida. Aliás, já tem 7 anos, né, que nós usamos essa frase aqui nesse projeto da nossa Nacional. A frase mãe é mãe, ela é usada porque provavelmente existem experiências na maternidade que somente uma mãe consegue compreender de forma plena. Somente uma mãe sabe o peso das preocupações silenciosas, das noites mal dormidas, das orações feitas, muitas delas em lágrimas, pela vida dos seus esposos, dos seus filhos. Só uma mãe sabe das renúncias que ela tem praticado e renúncias que ninguém vê. Queridos, há mães cansadas em nosso meio. Há mães sobrecarregadas. Há mães que se sentem incompreendidas. Mães que lutam sozinhas para poderem sustentar a casa. Mães aflitas por filhos que hoje estão distantes do Evangelho. E talvez aqui muitas hoje estejam pensando: será que alguém percebe o que eu estou atravessando nesse momento da minha vida? Será que Deus, ele não se esqueceu de mim? Porque está tão silente diante do momento em que eu estou atravessando? E o texto de Isaías, ele é tão importante para nós, especialmente esse capítulo e essa passagem lida, porque ele foi escrito exatamente para um povo que estava se sentindo abandonado.
Veja que o texto nos diz, Sião diz, o Senhor me desamparou. Então, o texto de Isaías, ele está dentro desse contexto do nosso tema, portanto, hoje. Veja como que Deus responde a essa indagação do seu povo, o Senhor me desamparou. Veja como que Deus responde. E aí, ele usa uma imagem de uma mãe. Olha que coisa impressionante. E ele mostra aqui, usando a imagem de uma mãe, ele mostra que o amor materno é uma das expressões mais fortes de cuidado que nós temos conhecimento. Talvez uma das mais fortes. Mas observem aqui, minhas irmãs, mesmo esse amor sendo tão profundo, ele ainda é um amor pequeno quando comparado ao amor do Senhor por nós. Por isso, minhas irmãs, a mensagem desta noite é: você não está sozinha. Mesmo sabendo que muitas vezes é assim que você se sente. E a primeira lição que nós podemos extrair dessa passagem é que Deus conhece as dores silenciosas de uma mãe. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. O povo naquele momento estava sofrendo. O povo estava lamentando em razão de um momento de extrema dificuldade. E eles olhavam para aquelas circunstâncias e estavam naquele momento concluindo: Deus nos abandonou. Agora, observem quantas mães também se sentem dessa mesma maneira. Porque existem dores que quase ninguém percebe. Existem mães que muitas vezes é a última a dormir e a primeira a acordar dentro de casa. Ela administra conflitos, ela absorve preocupações que nem sempre ela divide com as pessoas, ela se culpa muitas vezes pelos problemas dos filhos e ela carrega medos que ninguém enxerga e, da mesma forma, ela não compartilha muito desses medos com as pessoas. Muitas mães, por causa disso, elas vivem emocionalmente exaustas, exauridas. E na Bíblia nós podemos encontrar, e nossa irmã Heloísa mencionou aqui o caso de 3 mães, nós encontramos mães na Bíblia que choraram profundamente. Nós lembramos do caso, e fomos lembrados aqui do caso de Ana, que chorou por não poder ter filhos. Nós lembramos o caso de Joquebede, que chorou ao colocar Moisés dentro de um cesto e se despedir dele nas águas que o levaram. Nós podemos nos lembrar da viúva de Sarepta, que sofreu vendo seu filho morrer. E Maria, que sofreu aos pés da cruz de Jesus. A palavra de Deus nunca ela romantiza a maternidade. A palavra de Deus ela mostra que ser mãe também envolve dor, envolve medo, envolve lágrimas, envolve angústias. Mas existe uma verdade preciosa aqui. Mesmo quando ninguém percebe a sua dor e as suas lágrimas, Deus percebe. Por isso que o Senhor ouviu Ana, o Senhor protegeu Joquebede e o Senhor socorreu a viúva. E o mesmo Deus continua vendo hoje cada mãe. Talvez ninguém tenha lhe agradecido, talvez ninguém reconheça o seu esforço, talvez você esteja, quem sabe, até cansada de lutar. E ao comentar tudo isso, eu não tenho como lembrar da minha saudosa mãe, a Dona Maria, por toda a luta que ela passou nessa vida. E muitas lutas que ela passou no silêncio. Mas é importante a gente saber que o Senhor vê, e nenhuma lágrima, nenhuma dor de uma mãe, ela é ignorada por Deus. Então, a primeira lição que nós podemos
extrair desse texto é que Deus conhece as dores silenciosas de uma mãe. A segunda lição desse texto para nós é que o amor de Deus é maior até mesmo que o amor de uma mãe. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? E aí ele diz, ainda que ela venha se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Então aqui Deus usa essa imagem para falar da experiência humana. E a razão da pergunta, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? A razão da pergunta, querido, olha que coisa interessante, quando eu estava estudando esse texto, eu fui atrás dessa informação e eu descobri uma coisa muito preciosa para o meu coração. Na biologia feminina, existe um hormônio que a mulher que amamenta, ela produz e que a obriga ou a ajuda na produção do leite materno. Mas não apenas isso, esse hormônio, ele aguça todos os instintos de proteção e cuidado, de sacrifício por parte da mãe. Mas há uma outra coisa aqui que eu entendo que é mais importante ainda. À medida que o leite ele está sendo produzido na glândula mamária, as mamas da mãe elas ficam endurecidas e começam a doer muito e até começam a empedrejar. E a maneira de aliviar a dor é tirar o leite ou dar de mamar para o filho. As irmãs, muitas sabem disso aqui. E ainda que a mãe, olha só que coisa interessante, e ainda que a mãe venha se esquecer de alimentar o filho, o corpo dela não deixa ela esquecer. Todo o seu corpo, de alguma maneira, grita para cuidar do filho. E a aplicação disso é que é como se Deus estivesse dizendo, nesse texto de Isaías, filho, como eu poderia esquecer de você? O amor que eu sinto por você é um amor que dói dentro de mim. Deus olhou para mim, minhas irmãs, Deus olhou para vocês, olhou para a nossa condição humana, para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, e ele veio justamente para sofrer em nosso lugar. Esse amor de Deus é um amor por nós, é um amor que supera, ainda que Deus esteja aqui usando o amor de mãe pelo filho, mas ele está fazendo isso para nos lembrar do amor dele por nós. Eu lembro quando os meus filhos hoje estão com 33 anos, já casados, eu estou esperando o primeiro netinho, que chega agora no dia 3 de junho, está faltando menos de um mês. Mas eu lembro quando eles eram muito pequenos e a Jamile, ela tinha dificuldade de acordar de noite. Mas quando Mateus e Rebeca resmungavam, ela acordava rapidinho. Olha que coisa interessante, né? E aí, Deus, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender o seguinte, é como se Deus estivesse dizendo assim, será que eu não posso ouvir o seu choro? Eu amo mais você do que qualquer mãe, pois eu é quem cuida de você. É Deus cuidando de nós. Se uma mãe não consegue ignorar o resmungo do seu filho, quanto mais Deus não vai escutar os nossos resmungos, os nossos choros. Queridos, Deus, ele se preocupa, sim, com o seu choro. Deus está atento a cada uma das suas lágrimas. Isso porque o vínculo entre mãe e filho é algo muito marcante. A mãe, ela se doa, a mãe, ela se sacrifica, a mãe, ela protege, a mãe, ela se entrega, a mãe ama antes mesmo de ouvir o primeiro eu te amo, mamãe. E aqui, de novo, me permitam, eu lembro da minha mãe, Dona Maria do Nascimento. Eu lembro da imagem dela, muitas vezes, ela deixando
de comer para poder dividir aquele pedaço de carne com os filhos. Eu venho de uma família muito pobre, mamãe teve 7 filhos, e criar 7 filhos não foi uma tarefa fácil para ela. Mas eu lembro muitas vezes ela colocando a comida no prato de todos os filhos, e aquele pedaço de carne que seria dela, ela ainda conseguia dividir para dar aos filhos. Mas mesmo olhando para esse exemplo, a gente não pode deixar de perceber que o amor de Deus, ele é muito maior do que o amor de qualquer mãe. Ainda que essa viesse a se esquecer dele, diz o profeta Isaías, diz Deus no profeta Isaías, eu todavia não me esquecerei de ti. E é óbvio que Deus não está aqui diminuindo o amor materno, pelo contrário, ele está dizendo que se o maior amor humano conhecido, que nós conhecemos, que é o de mãe, falhar, ele diz, o meu amor jamais falhará. Isso significa que o amor de Deus não depende da sua força emocional, não depende do seu desempenho, não depende do reconhecimento dos outros, não depende do comportamento dos filhos. O amor do Senhor, ele é constante, ele não falha. E se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Existem sim mães que vivem aflitas porque sentem que falharam, carregam culpa, pensam no passado e gostariam, quem sabe, de terem feito diferente. Quando os filhos estão afastados do Senhor ou fazem coisas erradas, quantas são as mães que citam essa frase, onde foi que eu errei? Queridas irmãs, deixa-me dizer uma coisa aqui muito importante e eu espero que você grave isso. O Evangelho nos lembra que nossa esperança não está na perfeição da maternidade. Nossa esperança, ela está na perfeição de Cristo. Nenhuma mãe consegue salvar seus filhos. Vamos lembrar disso, quem salva é Jesus. E isso deve trazer descanso para a nossa alma, deve trazer descanso para o seu coração. Você pode se ensinar, você pode corrigir, você pode aconselhar, você pode orar. Mas somente o Evangelho, somente o Espírito Santo pode transformar o coração. E talvez hoje existam mães aqui chorando porque os seus filhos estão afastados do Senhor e quem sabe até indagando onde foi que eu errei. Não, você não errou. Vamos lembrar, por exemplo, da mãe de Agostinho, Mônica, que orou por anos até o filho dela voltar para os braços do pai. Então, continue orando, continue confiando, continue descansando no fato que Deus ama você mais do que qualquer outra coisa. O Senhor ama seus filhos ainda mais do que você os ama. E a terceira mensagem desse texto é a seguinte: em Cristo, nenhuma mãe caminha sozinha. E o verso 16 diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Que imagem extraordinária nós temos aqui. Deus diz: você está gravada nas minhas mãos. No contexto bíblico, gravar algo nas mãos significava carregar constantemente diante dos olhos aquilo que é precioso. É uma ideia semelhante da tatuagem, né? Tatuagem que muitos fazem hoje na pele. O que Deus está dizendo é eu não me esqueço de você, pois decidi gravar você nas minhas mãos. Eu te gravei na minha pele. Você não sai de mim. Você não sai das minhas mãos. O Senhor não abandona o seu povo. E quando chegamos no Novo Testamento,
nós entendemos essa promessa de maneira ainda mais profunda. As mãos de Cristo, vamos lembrar disso, minhas irmãs, as mãos do nosso Redentor, elas foram perfuradas lá na cruz. As marcas dos cravos são a maior prova de que nós não estamos sozinhos. A marca nas mãos de Cristo são as maiores provas, é a maior prova de que você não está sozinha. Na cruz, Jesus carregou nossa culpa. Na cruz, Jesus carregou os nossos medos. Na cruz, Jesus carregou a nossa ansiedade. Na cruz, Jesus carregou as nossas dores. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é sofrer. Por isso, mães cristãs nunca vão caminhar sozinhas. E o Senhor, portanto, está presente. O Senhor está presente nas madrugadas difíceis. O Senhor está presente nas preocupações silenciosas do seu coração. O Senhor está presente naquelas lágrimas escondidas. O Senhor está presente nas orações feitas em segredo. Que coisa preciosa nós temos aqui. Você não está sozinha. Ele gravou você nas palmas das mãos dele. Você não está sozinha. E para concluir, depois dessas 3 lições que nós estamos aqui extraindo dessa passagem bíblica, ou seja, Deus conhece as dores silenciosas de uma mãe. Segunda lição, o amor de Deus é maior até mesmo que o amor de uma mãe. E terceira lição que nós extraímos dessa passagem é que em Cristo nenhuma mãe caminha sozinha. E aqui eu quero deixar, portanto, 4 aplicações para o seu coração, encerrando assim a nossa reflexão de hoje. Primeira aplicação: não tente carregar suas lutas sozinha. Uma das grandes tentações da maternidade é achar que precisa sofrer sozinha. Muitas mães aprendem a cuidar de todos. Cuida às vezes dos seus filhos, cuida dos netos, cuida dos filhos dos outros, mas às vezes não aprendem a derramar diante do Senhor suas próprias dores. Por isso, mãe, transforme sim as suas preocupações em oração. Leve ao Senhor os seus medos. Leve diante do Senhor a sua exaustão, as suas angústias, as angústias pelos seus filhos e pelo lar. Participei algumas vezes da madrugada, a SAF, hora online de madrugada. Que tempo precioso, Ana Maria, que tempo precioso. Esse tempo onde nós podemos aprender a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Então, primeira aplicação que eu quero que você leve nesse Mãe é Mãe 2026 é essa aplicação. Não tente carregar suas lutas sozinhas. Divide isso ainda com outras mães, com outras pessoas, mas principalmente com o Senhor. Segunda aplicação: descanse no fato de que somente Deus pode transformar seus filhos e sua casa. Muitas mães vivem, como eu disse aqui há pouco, muitas mães vivem consumidas pela culpa. Pensam que erraram demais ou que deveriam ter feito algo mais ou algo diferente. Outras se desesperam ao ver seus filhos frios espiritualmente ou distantes do Evangelho. Mas essa mensagem de Isaías, ela nos lembra que o Salvador dos nossos filhos não somos nós mesmos, é Cristo Jesus. A responsabilidade da mãe é amar. A responsabilidade da mãe é ensinar, é corrigir, é apontar o caminho. Porém, a obra de regeneração não é sua, mãe.
essa obra pertence ao Espírito Santo. E isso não deve, obviamente, produzir acomodação, mas o objetivo de estar fazendo essa aplicação é para que você possa encontrar descanso na soberania de Deus e continuar a perseverar nessas que são responsabilidades nossas, como pais, amar, ensinar, corrigir, orar e mostrar o caminho. Continue semeando, mas continue confiando de que é Deus, graciosamente, soberanamente, que converte o coração e transforma a vida dos nossos filhos. Terceira aplicação que eu faço aqui é que a sua identidade, presta atenção nisso, sua identidade não depende do desempenho da sua maternidade, mas de estar em Cristo. Algumas mães acabam definindo a sua identidade apenas pelo sucesso ou fracasso dos filhos. Se os filhos vão bem, elas se sentem muito realizadas. Se os filhos enfrentam problemas, elas se sentem derrotadas e culpadas. Mas o Evangelho ensina que a identidade da mulher cristã não está no desempenho da maternidade, mas no fato dela pertencer a Cristo. Você não é amada por Deus porque você é uma mãe perfeita. Você é amada por Deus porque você foi alcançada pela graça perfeita de Deus. Então, a sua identidade não depende do seu desempenho na maternidade, mas apenas de você estar em Cristo. E a quarta e última aplicação que eu quero fazer é que a igreja, e aqui é um apelo para todas as nossas igrejas, a igreja ela deve ser uma família para as mães. A mensagem "você não está sozinha" também desafia a igreja. Todas as nossas igrejas. A igreja ela precisa ser um ambiente onde as mães encontram apoio espiritual, onde as mães venham encontrar amizade, companheirismo, encorajamento e cuidado. Às vezes as igrejas elas acabam esquecendo desse cuidado que as mães precisam. Há mães, sim, queridos, que precisam de alguém que as ouça. Há mães que precisam de ajuda prática, de orientação, de aconselhamento. Há mães que precisam apenas ouvir: estamos orando por você. A maternidade nunca deveria ser enfrentada em isolamento dentro da comunidade cristã, principalmente dentro das igrejas presbiterianas e reformadas. Então, que Deus, portanto, esteja abençoando a nossa SAF, abençoando todas as nossas queridas mães, aquelas que estão agora nos ouvindo e aquelas que vão nos ouvir depois. A mensagem, obviamente, ficará gravada. Compartilhe esse programa, compartilhe a mensagem com as mães que você sabe que estão precisando de serem encorajadas na sua maternidade. Eu quero terminar orando e devolvendo aqui a palavra para a nossa presidente. Pai querido, nós queremos agradecer muito ao Senhor por mais esse Mãe é Mãe 2026. Agradecer pela oportunidade tão preciosa que nós temos de, nessa noite, refletir sobre o papel de ser mãe. E podermos ouvir aqui, à luz da Tua Palavra, esses ensinos, lições e aplicações. Agora, Pai, eu quero que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre as mães, cada mãe que está nessa plataforma, cada mãe que nos ouve e nos assiste nessa noite. Sobre mães que estão cansadas, sobre as mães que estão viúvas e têm grandes responsabilidades em conduzir o lar,
em tomar decisões pela casa. Que o Senhor estenda as tuas boas mãos sobre as mães que são solteiras e que lutam tanto na educação e na criação dos seus filhos. Nós oramos a Deus também pelas mães que perderam seus filhos, que sentem saudades deles e que sentem tanta tristeza num momento como esse. Oramos pelas mães que estão sofrendo porque os seus filhos hoje estão afastados do teu rebanho. Traga consolo, direção e traga esses filhos de volta ao teu aprisco, Senhor. Queremos orar aqui pelas avós, porque são avós que seguramente exercem também o papel de mãe, tantas vezes. E oramos a Deus por aquelas mulheres que desejam ser mães, mas por alguma razão não têm conseguido. Nós queremos orar para que a tua bênção e as tuas mãos graciosas estejam sobre todas as mães que estão nos ouvindo no dia de hoje. É a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém. Seu coração é assim, flor que de Especial Mãe é Mãe. Apresentação Ana Maria Prado. Mensagem Gildásio Jesus Barbosa dos Reis. Realização Confederação Nacional das Safis. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe.